O seminário é um lugar de muito estudo e também de algumas brincadeiras. Pelo menos assim era no seminário de Londrina, onde tive o privilégio de estudar, e não somente eu, mas também o reverendo Valdinei, o reverendo Roberto Mauro, o reverendo Fernando, que está aqui entre nós e já foi apresentado. Quando estudamos lá, o curso era de tempo integral, ou seja, as aulas ocorriam no período da manhã e da tarde. Mas houve 2 momentos na história do seminário de Londrina em que as aulas ocorriam no período da noite. Isto no início do seminário e também nos seus últimos anos. Quando as aulas eram no período da noite, havia um aluno chamado Guilherme, que geralmente era o último a sair. Quando terminava a aula, Guilherme passava na biblioteca, o que deixava a bibliotecária enfurecida pela pressa de querer ir embora. Depois ia até o banheiro e quando saía do banheiro conferia todo o material em sua bolsa para saber se não estava se esquecendo de nada. E assim se dirigia para o portão de saída a fim de ir embora. Alguns colegas de turma, percebendo este comportamento do Guilherme, resolveram fazer uma brincadeira, dar um susto nele. Quem conheceu o seminário em Londrina sabe que se encontrava propriamente numa chácara. Tinha muito espaço verde e também era um lugar muito agradável, muita área verde e um lugar muito espaçoso. E embora fosse um lugar muito gostoso, o prédio era antigo, as salas precárias e por isso o seminário estava sempre passando por reformas. Cerca de 200 metros, mais ou menos, separava as salas de aula e o portão de saída. E boa parte deste trajeto não tinha boa iluminação. Certa noite, em que o Guilherme foi cumprir todo o seu ritual para ir embora, os colegas dele encontraram um pedaço de cano PVC. Se esconderam num lugar escuro e ficaram esperando o Guilherme passar por ali. Aproximadamente às 23 horas, 11 horas da noite daquele dia, o Guilherme passou e um dos seus colegas falou bem alto no cano de PVC: Guilherme! Ele ficou assustado, procurou ao seu redor quem estava falando com ele e antes que encontrassem alguém, o mesmo colega gritou pela segunda vez: Guilherme! Ele então procurou com mais insistência, assustado, quem estava o chamando. Quando ouviu pela terceira vez: Guilherme! Ele então não teve dúvida, ajoelhou-se, ergueu seus braços para o céu e disse: Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Isso foi motivo para os seus colegas caírem na gargalhada, saírem de onde estavam escondidos para rirem do Guilherme. No entanto, o comportamento do Guilherme mostra algo que todos nós cremos. Deus fala conosco. Deus fala conosco. Deus dirige a sua voz a cada um de nós. Deus revela a sua vontade para a nossa vida. Talvez você até pense, pode falar, Senhor, mas não precisa ser às 23 horas, num lugar escuro e nem com voz de trovão, porque certamente assustará a todos nós também. Esta é a mesma certeza que o autor de Hebreus tem. Deus fala. Ele começa a sua epístola, primeiro capítulo, os primeiros versículos, enfatizando justamente isso, havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras. A ênfase que o autor de Hebreus dá é que Deus fala, e fala muito com o seu povo, fala muito a cada um de nós. Esta é uma afirmação que todos nós, não só o autor de Hebreus, mas todos nós percebemos ao longo de toda a Escritura. De Gênesis a Apocalipse, encontramos um Deus que fala.
No relato da criação, em Gênesis 2, diz o texto que, na viração do dia, Deus passeava pelo jardim e conversava com Adão e Eva. Quando lemos as histórias de Abraão, Isaque e Jacó, os pais, ou então os patriarcas, encontramos Deus falando com cada um deles, bem como falou com José, com Moisés, com Josué e com todo o povo de Israel. Quando lemos os profetas, percebemos que Deus continua falando. Este é o testemunho que os profetas nos dão. Veio até mim a palavra do Senhor. Ou então, assim diz o Senhor. E o conteúdo da fala de Deus aos profetas é surpreendente. Não só para aquela época, mas também para os nossos dias. Deus diz, Deus fala por meio dos profetas. Fala ao povo das suas iniquidades, fala ao rei das suas injustiças, fala aos sacerdotes das celebrações vazias e que não me agradam. Mas fala ao mundo todo da esperança, fala do meu agir restaurador, anuncie que o pecado e o mal não prevalecerão no mundo em que criei. Depois dos profetas, no Antigo Testamento, Deus continua falando. Fala por meio de Jesus Cristo, fala por meio dos apóstolos, fala na igreja, fala no mundo todo e no livro do Apocalipse. Deus fala sobre novos céus e nova terra. Portanto, a Bíblia inicia com Deus falando. Haja luz e houve luz. E termina com a fala de Deus. Eis que faço novas todas as coisas. Sabedor de que Deus fala de muitas maneiras, o autor de Hebreus, aos Hebreus, escreve para cristãos judeus que se encontram em crise. Cristãos judeus que se encontram em crise devido à rica tradição do passado, tudo aquilo que eles aprenderam e cultivaram relacionado ao Antigo Testamento, e em crise porque agora tem uma nova maneira, uma nova forma de viver a fé em Cristo. Estão em crise porque aprenderam ao longo da história, ao longo de suas vidas, que sobre a importância da lei, também sobre a importância do templo e dos sacrifícios que eram realizados no templo. E agora, com a revelação de Deus em Cristo, com a fala de Deus em Cristo, eles têm que viver a comunhão com Deus sem esses principais elementos. Estão em crise, estão buscando um caminho, estão buscando um sentido para a sua vida, em meio também às dificuldades daquele período do seu dia a dia. Alguns estudiosos da Epístola aos Hebreus apontam que o autor escreve para cristãos judeus, sim, mas também escreve para um grupo mais específico, um grupo específico de sacerdotes que se converteram a Cristo, ao Evangelho de Cristo, e a semelhança dos cristãos judeus também estão em crise. Por isso, em sua carta, o autor aos Hebreus acentua a superioridade de Cristo. Cristo é o sumo sacerdote, acentua a suficiência e a eficácia do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, o que cessa todos os sacrifícios que eram então realizados até ali. E também o autor aos Hebreus enaltece a nova aliança que Deus faz com todo mundo por meio de Jesus Cristo, nova aliança esta que é superior à primeira ou então à antiga aliança. Aliás, para estes mesmos estudiosos da Bíblia e da Epístola aos Hebreus, esta epístola se assemelha a uma pregação. E o autor aos Hebreus prega porque os seus ouvintes estão em dificuldades, passam por muitas dúvidas e estão em risco até mesmo de abandonar a fé cristã para retornar ao judaísmo. E a ênfase que o autor aos Hebreus dá, já no início da sua pregação, é esta: Deus falou.
Deus falou no passado, Deus falou por meio de tudo aquilo que era necessário e importante para a nossa comunhão, para a nossa fé nele. Mas Deus continua falando em nossos dias, fala em nossa época, fala em nosso contexto. Portanto, com o autor aos Hebreus e com toda a Bíblia, aprendemos que Deus fala. Deus fala conosco, Deus fala comigo, Deus fala com você, Deus fala com a igreja. Deus falou no passado, fala no presente e continuará falando no futuro. O que Deus tem falado a você? O que Deus tem falado à sua vida no presente momento, nas circunstâncias em que você se encontra? Não importa a situação que você se encontra ou então a crise que você está vivendo. Deus fala, Deus fala. Você não precisa ser perfeito para Deus falar com você. Aliás, perfeito, ninguém o é. Você não precisa ter muitos anos de igreja, frequentando a igreja, participando ativamente das atividades da igreja, para ouvir a voz de Deus. É da natureza de Deus falar, se dirigir ao seu povo, fazer ouvir a sua voz. O que você precisa é ter os ouvidos atentos e o coração aberto para escutá-lo, para receber a palavra que vem do Senhor. Mas há uma forma especial de Deus falar conosco, que o autor aos Hebreus reconhece muito bem e nos ensina. A expressão é a seguinte: nestes últimos dias, Deus nos falou pelo Filho. Nestes últimos dias, Deus nos falou pelo Filho. Donald Guthrie, em seu comentário da referida epístola, faz a seguinte afirmação acerca desta expressão, considerando a crise vivida pelos destinatários, os cristãos judeus daquela época. A afirmação dele está projetada na tela, os irmãos e irmãs podem acompanhar comigo a leitura. Aquilo que foi falado outrora preparou o caminho para a comunicação mais importante de todas, isto é, a revelação pelo Filho. Este é o tema real da carta inteira. O passado cedeu lugar a coisas melhores. Fecha aspas. Para o autor aos Hebreus e em todo o Novo Testamento, Jesus Cristo é a revelação final e definitiva de Deus. Jesus Cristo é o próprio Deus encarnado, é a fala de Deus em pessoa, é a manifestação viva do que Deus tem a nos dizer e do que Ele espera de cada um de nós. E tudo o que Deus tem a nos dizer foi falado, foi mostrado, se tornou evidente por meio do ministério, do ensino, da vida, da morte e da ressurreição de Cristo Jesus. Calvino, também no seu comentário à epístola aos Hebreus, escreveu assim sobre a revelação definitiva de Deus em Cristo Jesus. O texto também está na tela. Quando ele diz, nestes últimos dias, o autor da epístola aos Hebreus, o sentido consiste em que não há mais razão para ficarmos ainda em dúvida se devemos esperar alguma nova revelação. Não foi apenas uma parte da palavra que Cristo trouxe, e sim a palavra final. Tudo o que Deus tem a nos dizer foi revelado em seu Filho, Cristo Jesus. Diante disto, é comum encontrarmos pessoas que não sabem o que Deus quer da sua vida. Muitas delas passam anos e anos se questionando, anos e anos frequentando a igreja, mas com uma dúvida: o que Deus quer da minha vida, o que Deus quer de mim? E passa todo esse tempo buscando ouvir a voz de Deus e saber qual é a vontade de Deus para si. No entanto, Jesus, que é a principal revelação de Deus, que é a principal manifestação de Deus, que é a fala de Deus em pessoa, revela a vontade de Deus para cada um de nós. Revela a vontade de Deus para cada situação que enfrentamos.
porque Ele é o portador da boa notícia, do amor e da graça de Deus. Para quem está sobrecarregado, abatido, desanimado, seja por qual motivo for, Jesus fala, a vontade de Deus é esta: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Em mim vocês acharão descanso para a vossa alma. Para quem precisa perdoar alguém, mas encontra dificuldades, Jesus fala, a palavra de Deus é esta: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Para quem está à procura de um caminho, de uma vida com sentido, ou então de uma vida abundante e não tomou a decisão de seguir a Jesus, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Para quem está fraco na fé, desanimado com o Evangelho, pensa que Deus não se importa com a sua vida e até mesmo já deixou de orar, Jesus diz: não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, eu vô-lo conceda. Para quem chora, tem fome e sede de justiça, para aqueles e aquelas que são limpos de coração, são pacificadores e até mesmo são perseguidos por causa do Evangelho, a palavra de Deus, a fala de Deus por meio de Jesus é esta: vós sois bem-aventurados. Vós sois bem-aventurados porque de vocês é o reino dos céus. Vocês serão consolados, alcançarão misericórdia, verão a Deus. Bem-aventurados sois porque é grande o vosso galardão nos céus. Tantas outras coisas Jesus tem a nos dizer. Deus tem para falar a nossa vida por meio de Cristo Jesus. É por isso que Jesus foi enfático ao nos alertar várias vezes, conforme está registrado nos Evangelhos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E aqui Jesus está fazendo uma crítica, porque muitos ouviam, mas não escutavam a palavra de Deus. Muitos ouviam Deus falando por meio de Jesus em seu ministério, mas não discerniam, não compreendiam a palavra de Deus por meio daquilo que Jesus falava. Esta mesma expressão foi repetida por Jesus no livro de Apocalipse, quando enviou sua mensagem às 7 igrejas da Ásia Menor. No final de cada mensagem, para cada igreja, Jesus diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Penso que há 4 formas de reagirmos em relação à fala de Deus em direção a nós. A primeira, há pessoas que vivem e pensam assim: Deus fala, é verdade, mas eu não o ouço, eu não o escuto. Os meus ouvidos estão tapados e o meu entendimento está obscurecido, e por isto eu não consigo escutar a voz de Deus, a fala de Deus para a minha vida. Segunda forma, há pessoas que vivem e pensam assim: é verdade, Deus fala, e às vezes eu o ouço. Na verdade, escuto aquilo que me interessa, o que me convém, aquilo que é o melhor para mim. No fundo, eu seleciono a palavra de Deus que eu quero ouvir na minha vida. A terceira forma, há pessoas que vivem e pensam assim: Deus fala, eu o ouço, mas eu não cumpro com o que Ele me diz. Ou então, cumpro parcialmente, cumpro na medida em que for possível. E a quarta forma é a seguinte: há pessoas que vivem e pensam assim: Deus fala, eu o ouço, eu o escuto,
e busco realizar a sua vontade em minha vida. Não sei em qual das 4 formas você se enquadra, mas eu sei que se você o ouvir, escutar o que Deus tem a dizer para você, para a sua vida, você será abençoado e a palavra de Deus fará diferença em sua vida. Quero encerrar enfatizando que Deus nos chama e fala conosco por meio da ceia do Senhor, por meio do partir e comer do pão, por meio do beber o cálice em memória de Jesus. A nossa tradição, a ceia do Senhor é uma manifestação, a manifestação da graça de Deus, é um meio da graça de Deus para a nossa vida e também para a nossa fé. Por meio da ceia do Senhor, Deus nos fala do seu eterno amor para conosco e também da salvação que nos oferece gratuitamente em Cristo Jesus. Por meio da ceia do Senhor, Deus nos fala que somos aceitos por Ele, apesar de sermos inaceitáveis. Por meio da ceia do Senhor, Deus nos fala que não há pecado maior do que a sua graça. E por isso, todos nós somos convidados para, com fé e gratidão, participarmos dela. Por meio da ceia do Senhor, Deus nos fala da comunhão que Ele tem conosco e que também devemos ter com Ele e com todo o povo de Deus. Não deixemos de participar da ceia do Senhor por causa dos nossos pecados, mas participemos dela por causa da graça de Deus em Cristo, que é a base da nova aliança de Deus para conosco. E que Deus assim nos abençoe. Amém.